Muito bom dia, claro, eu quero lembrar a você que aquele que crê e que declara a palavra de Deus, esse vence. Nessa manhã eu quero refletir com você sobre um texto da palavra do Senhor, que está no livro de Ageu, capítulo 1, verso 9, a parte A do verso 9, ela diz assim: Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. Existe uma verdade sobre esse texto, um princípio de Deus. Muitas vezes na vida nós temos esperado muito, na nossa vida profissional, esperado muito da nossa vida sentimental. Sonhamos, cremos no milagre de Deus e não há verdade mais fundamental e importante do que essa. A grande verdade é que a fé deve ser usada para o impossível. A fé deve ser usada para nos levar além dos nossos limites. No Salmo 61, a palavra do Senhor diz que a esperança do homem é que Deus o leve à rocha que é alta demais para ele. Sem dúvida, a fé se contrapõe ao sentimento humano. Na psicologia se ensina que muito das doenças emocionais ligadas à autoestima, ao valor humano, é que as pessoas esperam muito e não têm capacidade para alcançar. As pessoas sonham alto e estão muito distantes dos seus sonhos. E quando elas não alcançam os seus sonhos, elas passam a ser pessoas destruídas emocionalmente, passam a ser pessoas angustiadas emocionalmente, passam a ser pessoas que têm uma imagem muito negativa de si mesmo, porque elas se sentem muito aquém dos seus sonhos, muito distante daquilo que projetaram para si. A palavra de Deus nos ensina de forma exatamente diferente. A palavra de Deus nos ensina a ter expectativas altas. A palavra de Deus nos ensina que a fé do tamanho de um grão de mostarda, ela pode nos levar a determinar que o monte saia de um lugar e seja lançado ao mar. A palavra de Deus nos ensina que o grande e verdadeiro fundamento da fé é que deve nos levar a sonhar alto. Mas entenda o que eu vou dizer a você. Muitas vezes na vida nós temos esperado muito e colhido pouco. Temos tido expectativas altas e não estamos produzindo os frutos que gostaríamos de ter na vida. Temos sentido os anos passarem, a força acabar. Temos percebido que além de lutar muito, de trabalhar honestamente todos os dias, nós não temos chegado ao lugar que nós gostaríamos. Não temos realizado sonhos, não temos alcançado projetos. Temos sido pessoas que têm vivido aflições, dores, tribulações. E quanto maior é a luta, maior a carga emocional que você carrega, seus sonhos permanecem vivos em nome da sua fé. Seus sonhos permanecem vivos em nome do Senhor Jesus. Sua esperança permanece alta. E o que a Bíblia diz é que há muitos que sonham alto, projetam alto, esperam muito, mas têm colhido pouco. E entenda, quando nós passamos por momentos assim, nós temos crises na nossa fé. Quando nós enfrentamos momentos assim, nós temos crises com Deus. Quando passamos por circunstâncias e situações dessa forma, nós temos crises com a igreja. Imaginamos que Deus não tem sido o Senhor, que Ele não nos responde, que a vitória não vem, e você entra na sua fé, na sua campanha de oração, as portas não se abrem, o milagre não acontece, as crises começam a se levantar. Existe um momento muito delicado da nossa fé, de quando nós esperamos muito no Senhor e temos alcançado pouco. Então entenda, se você tem lutado, sonhado alto e atingido pouco, se você tem trabalhado muito e tido pouco resultado, se você tem sonhado muito com a sua vida sentimental, com os seus valores e isso não tem alcançado, você não tem conseguido chegar ou alcançar seus sonhos e projetos, primeiro saiba lidar com as suas expectativas. Quando o ser humano olha a vida segundo a sua expectativa, ele deixa de ser grato por aquilo que Deus deu a ele. Quando o ser humano passa a olhar sua vida só imaginando aquilo que ele gostaria de ter, onde ele gostaria de estar, ele passa a se esquecer da fidelidade, do cuidado que o Senhor tem para com a sua vida.
O ser humano, quando tem expectativas altas, ele começa a se depreciar, porque ele se imagina muito distante dos sonhos que ele gostaria de ter. Ele passa a sentir que muitas vezes seus projetos, seus sonhos, sua vida, ela perde o significado. A pessoa, quando tem expectativas de uma vida sentimental abençoada e a porta do casamento não se abre, o relacionamento não acontece, essa pessoa começa a ficar doente na sua vida sentimental, se imaginando uma pessoa infeliz, uma pessoa que não se encaixa, fica olhando outras pessoas felizes dentro dos seus lares, com seus filhos, com seus relacionamentos, e essa pessoa passa a se sentir destruída sentimentalmente. Então entenda o que eu vou dizer a você, isso é só expectativa. A esperança adiada, segundo a palavra de Deus, faz adoecer o coração. E o homem que tem expectativas altas, o homem que fica olhando para si, esperando muito, quando o resultado ele vem pouco, essa pessoa adoece emocional, espiritual e fisicamente. Mas entenda, isso é só expectativa do coração humano. Isso é só a esperança que você tem, ela vai se cumprir. Ela vai acontecer na sua vida. É preciso saber lidar com a expectativa, porque a pessoa que tem a esperança e a expectativa alta demais e ele colhe pouco na vida, ele adoece. Então entenda, a palavra de Deus nos ensina a viver pela fé e não pela expectativa. Entenda uma verdade da vida: o tempo, as circunstâncias, elas afetam o resultado da semeadura. Existe uma meia-verdade com relação à lei da semeadura. Todo mundo diz que o que o homem planta, ele vai colher. Todo mundo diz que se a pessoa plantou maldade, ela vai colher maldade. Então entenda o que eu vou dizer a você. A Bíblia diz uma verdade sobre a lei da semeadura. Aquilo que você semear é o que você vai colher. A pessoa que semear mal, sem dúvida, ela vai colher o mal. A pessoa que semear o bem, sem dúvida, vai colher o bem. Mas entenda, a quantidade desse fruto, o resultado final da minha semeadura é definido pelo tempo e pelas circunstâncias. Quando alguém semeia muito, mas não há chuva, ele não vai colher muito. É claro que aquilo que ele colher vai ser fruto da sua semeadura, mas a quantidade, ela é determinada também pelo tempo, é determinada também pelas circunstâncias, é determinado também pelas situações. Talvez você tenha semeado na sua vida, na sua fé, na sua oração, no seu trabalho, e você tenha recolhido muito pouco. Então entenda, o tempo determina aquilo e a quantidade que você vai ter de semeadura. O tempo, as circunstâncias da vida determinam se o fruto será grande ou não. Por isso há pessoas que estão muitas vezes enfrentando tribulações na vida, porque elas têm semeado muito, e a Bíblia diz que aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, aquele que tem intensidade na sua semeadura, ele vai voltar com alegria, trazendo os seus feixes. Continue semeando no seu trabalho, continue semeando na sua vida espiritual, continue semeando na sua vida emocional. Não pare a sua semeadura porque o resultado tem sido fraco, pouco. Não pare a sua semeadura porque os tempos têm sido difíceis contra você, porque as pressões da vida têm te impedido de entrar no melhor do Senhor. Deus vai te dar a semeadura e o fruto da sua semeadura no tempo dele. A Bíblia diz que o Egito passou 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Deus havia estabelecido um tempo para que a semeadura não fosse tão boa, mas aquele que permaneceu, José, permaneceu fundamentado na palavra e ele prosperou e cresceu mesmo no tempo de crise. Deus vai honrar você. Saiba lidar com a sua expectativa. Saiba que o tempo e as circunstâncias determinam aquilo que você tem semeado, a quantidade da sua semeadura, mas o Senhor é contigo. Então não olhe as circunstâncias. A Bíblia diz que aquele que fica olhando o tempo pela manhã, ele não tem coragem de semear à tarde. Não viva olhando as circunstâncias da sua vida, viva pela fé. Não deixe que o tempo ruim, a adversidade da vida te impeça de semear hoje. Não deixe que as circunstâncias da vida te impeçam de dar a melhor semente. Ainda que você tenha semeado muito e recolhido pouco, Deus vai mudar a sua sorte, Deus vai transformar a sua vida, e o milagre de Deus começa hoje e começa agora. Se você crê que você vai deixar de semear muito e colher pouco, mas a partir de agora você vai semear muito e vai colher muito em todas as áreas da sua vida. Feche os seus olhos onde você está
Eu quero orar com você e quero orar por você. Pai Santo, Deus de todo poder e Senhor de autoridade. Deus, nesse instante eu ligo essa vida diante do Senhor e da Tua presença. Eu peço, Senhor, que essa semeadura que esse homem tem feito, essa mulher tem feito, no seu lar, na sua casa, a semeadura que eles têm feito, Senhor, na vida pessoal, profissional, financeira, Deus, em todas as áreas da vida das quais eles têm lutado e semeado com intensidade, com fé. Abre as portas, Senhor, que a partir de hoje os resultados sejam diferentes, que a partir de hoje essa pessoa possa semear muito, esperar muito da sua semente e que ele possa colher muito. A palavra-chave desse texto, Senhor, é a esperança, é o esperar, e todo aquele que tem esperado muito a partir desta oração possa colher muito da bênção, da vitória e do milagre do Senhor. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu sou o Bispo Ciro, bispo da Igreja Evangélica Palavra Revelada Anápolis, e eu quero convidar você, amanhã, quarta-feira, na Igreja Palavra Revelada, uma campanha de muita fé, a campanha Milagres aos Pés da Cruz. Nós temos uma cruz na igreja, nós vamos colocar os nossos pedidos aos pés da cruz. Todos os dias nós estaremos em oração e intercessão pelos seus pedidos, e Deus vai liberar do céu. Aquele que pede, recebe, aquele que insiste, que bate, a porta se abre, e esta é uma campanha de oração, é uma campanha de poder. Amanhã eu estarei pregando na igreja às 8 horas, nosso culto, estarei ministrando a palavra de Deus e orando por você. Você vai colocar os seus pedidos aos pés da cruz. Deus vai liberar sobre você o milagre e a resposta. O Senhor na cruz do Calvário definiu nossa vitória e liberou sobre nós os milagres. Amanhã, às 8 horas, na Avenida Tiradentes, 2581, a entrada do bairro Itamaraty, aqui em Anápolis, você é o meu convidado. Vem estar conosco. Deus tem um milagre para você. Tenha uma terça-feira abençoada. Que o Senhor seja contigo, em nome de Jesus.